Vídeo onde a gente vai ver um exemplo bem interessante, tá? Fácil de aprender, de como é possível uma empresa, um negócio qualquer, ainda que seja trabalhando em casa, como que uma empresa faz para obter o lucro máximo possível. Na economia, na microeconomia, e na economia industrial, nós chamamos isso de maximizar o lucro. Como o objetivo de toda e qualquer empresa sempre vai ser ter lucro, ela vai sempre estar tentando trabalhar no intuito de obter o máximo lucro possível. Vamos lá para esse exemplo, então. Imagine que você deseja trabalhar para si mesmo, você vai montar um negócio, vai trabalhar na sua casa e que para isso você vai ter que abrir mão do seu tempo. Como você vai abrir mão do seu tempo em um outro emprego? Você vai ter que abrir mão de um possível salário para trabalhar para um terceiro, para então poder aplicar todo o seu tempo no seu trabalho. Imagine que você, trabalhando para você mesmo no seu negócio, você vai conseguir ganhar o valor que você está abrindo mão, que você deixa de ganhar para trabalhar para uma outra pessoa, uma empresa, e ao mesmo tempo você vai ganhar mais dinheiro ainda, trabalhando a mesma quantidade de horas. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma situação onde a pessoa decide produzir massas de pizza em casa mesmo, bastando para isso comprar apenas duas máquinas, no caso o forno e uma masseira para bater a massa, e mais um espaço para trabalhar. Uma situação onde você vai trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sábado, certo? Totalizando 192 horas por mês. Tá aqui, já fiz a multiplicação, 8 horas por dia, vezes 6, que são os dias da semana trabalhados, e 4, porque em média um mês tem 4 semanas, totalizando então 192 horas. Então o que nós temos aqui? Nós temos os insumos que vamos utilizar para produzir essa massa de pizza, tá? Temos aqui a farinha, o sal, o açúcar, o fermento, a manteiga e também a energia elétrica. Mas professor, como assim? Por que a energia é insumo? Ela, apesar de não ser um ingrediente, é necessário o uso da energia aqui tanto para bater a massa, como também para pré-assar essa massa, porque o forno que iremos utilizar vai ser um forno elétrico. Ah, mas e se fosse um forno a gás? Mesmo assim, a gente teria energia aqui para utilizar essa máquina que vai bater a massa, e aí teríamos mais um insumo aqui, certo? Mais uma variável que seria então os custos aí com gás de cozinha. Então nós temos que primeiramente padronizar todas as unidades de medida. Nesse caso, tanto a farinha como o sal, o açúcar, o fermento e a manteiga, nós colocamos em gramas. Ah, professor, mas eu compro por quilo. Correto, 1 quilo, olha aqui, ó, a quantidade em gramas. 1 quilo equivale a 1000 gramas. Nós não vamos utilizar 1 quilo de farinha, 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de fermento ou 1 quilo de manteiga em cada um dos discos de massa de pizza. Nós iremos utilizar algumas gramas apenas. Então tá aqui, nós temos o custo inicial da produção da primeira massa. Aí você pergunta, mas professor, por que o custo é tão alto aqui? Ó? 2,89 está relativo ao custo de 1 kg de farinha, e eu sei que eu não vou utilizar 1 kg para produzir a primeira massa. Correto? Concordo. Ocorre que a quantidade mínima a ser comprada é 1 kg. O mercado não vende 200 gramas, que é o que precisamos para produzir cada disco de massa. Ele não vende, ele vai vender só 1 kg. Então a quantidade mínima que conseguimos comprar é 1 kg, portanto o nosso custo inicial ele é mais alto. É por isso que geralmente no processo produtivo, no início de implantação da planta da empresa, o custo inicial ele é mais alto. As primeiras unidades produzidas costumam custar mais para a empresa. À medida que vamos aumentando a produção, tá? Temos aí então a presença de pelo menos um de dois fatores, que é, por exemplo, a produtividade marginal do capital e também a produtividade marginal do trabalho. Professor, o que significa produtividade? Produtividade, gente, significa produção por unidade, tá?
significa aquilo que você consegue produzir com a mesma unidade. Essa unidade pode ser unidade de tempo, pode ser unidade de mão de obra, como por exemplo um trabalhador, pode ser unidade de capital, de bem de capital, no caso, por exemplo, uma máquina, um caminhão e por aí vai. Pode ser unidade diária, muito utilizada no agronegócio, como por exemplo um hectare. Digamos assim, que no passado, 50 anos atrás, um hectare de terra não conseguia produzir a mesma quantidade que hoje produz de grãos. Mas no mesmo espaço hoje se consegue produzir mais? Sim, por quê? Presença de tecnologia, tá? Máquinas maiores que realizam um trabalho mais eficiente, colhem praticamente a mesma quantidade de grãos e plantam a mesma quantidade de grãos no menor tempo possível. Isso gera economia de tempo, gera economia de custos com combustível, com funcionário e por aí vai. Então, de maneira geral, à medida que aumentamos a produção, vai chegar um momento aí que os custos operacionais eles começam a baixar, até um determinado momento, onde vemos então que os custos começam a subir novamente. E é por isso que nós precisamos fazer um exercício como esse e colocar aí a variação de todos os custos, tanto custos fixos como custos variáveis, tá? Iremos variar sempre de uma em uma unidade, para verificar o nível ótimo de produção, que é aquele que vai trazer para a empresa o máximo lucro possível. Então vamos lá, dando continuidade aqui. Aí nós temos aqui o custo unitário, tá? Para calcular esse custo unitário foi bem simples. Olha aqui, de 58 centavos para a farinha, por cada disco de pizza. Pegamos aqui, D3 é o quê? É o custo inicial do quilo de farinha, R$ 2,89. Aí nós dividimos por 1.000. Por quê? Porque 1 quilo são 1.000 gramas, por isso que dividimos por 1.000. E depois multiplicamos pela quantidade que iremos utilizar, nesse caso 200 gramas, o que deu um custo total de 58 centavos para cada disco de pizza, né? Um custo total somente com farinha. E aí fazemos a mesma coisa com sal, com açúcar, com fermento e com a manteiga. Já a energia aqui é um pouquinho diferente. No caso da energia, como que fazemos? Bom, primeiro temos que colocar aqui o consumo do forno. Este forno que estou utilizando aqui neste exemplo é um forno que consome 8 kW por hora. Ou seja, se você deixar ele ligado pelo período de 1 hora, ele vai consumir 8 kW, ou seja, 8.000 watts. E aí outra variável que precisamos aqui é o valor do quilowatt-hora. Aqui em minha residência, na conta de energia, já com os tributos, vem esse valor de 92 centavos. Então, nós devemos multiplicar essa potência do forno de 8 kW, que é a quantidade de quilowatts que ele consome por estar ligado durante 1 hora, devemos multiplicar pelo custo da tarifa elétrica, que é de 92 centavos. Mas por que custou só 61 centavos? É pelo seguinte, o tempo médio de pré-assar uma massa de pizza é 5 minutos. No máximo, em alguns casos é menor. Eu coloquei aqui para efeitos didáticos apenas 5 minutos. Então aqui vocês podem ver que tem o valor de 60 aqui. Por que 60? Porque 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos dividido pelo tempo de pré-assar, que são 5 minutos, vai resultar em 12. Então qual conta foi feita aqui neste caso? Olha aqui, ó, C8 é o valor da potência em kWh do forno, que é igual a 8, vezes o C17 é a tarifa, então multiplicamos o consumo do forno no período de 1 hora pelo valor da tarifa elétrica, e aí dividimos por 12. Esse valor de 12 resulta da divisão de 60 minutos, 60 que representa 1 hora, 60 minutos, pelo tempo de pré-assar de 5 minutos. Ou seja, um detalhe que eu não falei aqui, este aqui é um forno para 8 discos de pizza, ele cabe 8 discos de pizza grande, de pizzas de 35 centímetros. Então, se você ligar o forno por 5 minutos, para você pré-assar uma massa de pizza ou pré-assar as 8, o custo vai ser de 61 centavos. Então o custo da primeira massa só com energia vai ser de 61 centavos.
Ah, e se eu quiser assar duas? Beleza, você pega esses 61 centavos e divide por 2. E se eu quiser assar 3, divide por 3. E por aí vai. Até chegar na 8ª massa, que aí nós teremos esse custo aqui, ó, de 8 centavos. Olha só a diferença. Estão entendendo? Isso aqui é produtividade marginal do capital. Estamos utilizando a mesma máquina pelo mesmo período de tempo, só que conseguimos ter um uso melhor, aproveitar melhor essa máquina. Isso aí, até a 8ª unidade, a gente vai ver produzida, a gente vai ver que só com essa máquina aqui, só com esse forno, a gente vai conseguir uma redução de custo na produção, da primeira à 8ª unidade. Enfim, chegamos aqui a um custo global de 94 centavos por cada massa produzida, tá? Ah, professor, e esse valor de 2,50? Lembra que na aula passada comentamos que o mercado é soberano, portanto não é a empresa que vai decidir o preço, tá? Estamos falando de escola neoclássica, pressupostos básicos de microeconomia, tá? Um deles é que o mercado é soberano, é o mercado quem define o preço. O preço já é dado, a empresa não define o preço. Não adianta ela falar, eu quero vender essa massa por R$5 e o preço médio de mercado é R$2,50. Você vai vender algumas poucas e vai inviabilizar o trabalho da empresa. Você precisa vender ao preço de mercado, tá? Nem abaixo nem acima, vende ao preço de mercado mesmo, tá certo? Então, assim, considerando esse preço de mercado de R$2,50, nós vamos ter uma margem de 165%, o que é um lucro assim muito, muito, muito bom hoje, tá certo? E aqui colocamos algumas outras variáveis importantes, como por exemplo o salário. O que representa esse salário? Eu coloquei um valor de R$1.400 porque é o salário médio hoje na minha cidade para uma pessoa aí, um jovem que vai trabalhar 8 horas numa empresa aí, talvez como um auxiliar de produção, um auxiliar administrativo, no financeiro, no caixa, alguma coisa assim. Uma empresa lhe paga pelo menos hoje aqui em minha cidade R$1.400, que é o salário comercial, tá? Então imagine que você tem que considerar esse custo, porque você vai decidir trabalhar para você mesmo em casa, entenda que você está abrindo mão do seu tempo, ou seja, tempo igual a dinheiro, você está abrindo mão de R$1.400. Você vai deixar de ganhar esses R$1.400 na empresa e você vai ter que ganhar no mínimo esse valor trabalhando para você em sua casa, tá certo? Aqui eu coloquei aqui, ó, investimentos em máquinas. Na verdade, é máquinas, equipamentos e utensílios, como formas, por exemplo, telas para assar as pizzas. Então eu coloquei aqui. Eu coloquei R$1.700 o valor hoje de um forno elétrico. Esses R$6.000 aqui é o valor de uma macieira pequena de 15 quilos, que já atende essa necessidade, e mais alguns utensílios aí, como formas de pizzas, telas e alguns talheres e tudo mais, certo? Então chegamos a esse custo aqui de R$7.700. Detalhe, tá? Além de você abrir mão deste salário de R$1.400, que você poderia alocar o seu tempo para trabalhar para alguém e ganhar isso mensalmente, você também vai ter que abrir mão deste valor de R$7.700. Digamos que você tenha hoje esse dinheiro em caixa, à vista, para trabalhar, e você vai ter que abrir mão dele. Bom, como dinheiro no tempo, dinheiro tem custo ao longo do tempo, por isso que falamos a expressão tempo é igual a dinheiro, você vai ter que considerar uma certa taxa de juros que você ganharia em cima desse valor pelo período de pelo menos um ano. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esses R$7.700 e eu joguei em cima uma taxa de juros de 2,75% ao ano. Por que 2,75%? Porque esse é o valor atual da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Então, e não pense que você vai ganhar muito mais que isso aplicando num CDB bancário, aplicando em qualquer outro produto de renda fixa, aplicando em alguns títulos do Tesouro Direto. Não, em média você vai ganhar isso aí, para deixar o seu dinheiro lá aplicado por 1 ou 2 anos, pelo menos um ano, tá certo? Então aí, como são 12 meses, período de um ano, aí eu peguei esse valor total de R$7.700, já com os 2,75% em cima, que é os juros que estamos abrindo mão, e eu dividi por 12. Chegamos aqui
a esse valor mensal, a essa parcela de R$ 659,31. Nós vamos considerar isso aqui como custo fixo. Por que custo? Porque é um valor que necessariamente você vai estar abrindo mão. No final das contas, vocês vão ver depois ao final desse exercício, que neste trabalho aqui, fazendo essas continhas, você vai conseguir recuperar, você vai conseguir, trabalhando para você vai conseguir durante o ano recuperar esses R$ 7.700, você vai conseguir ganhar os juros de 2,75% que você está abrindo mão, você vai conseguir ganhar em cima desses R$ 7.700, você vai ganhar o seu salário de R$ 1.400 por mês e ainda vai sobrar dinheiro, ou seja, na aula passada falamos do conceito de lucro contábil e também de lucro econômico. Nesse caso você vai ter os dois. Você vai operar com lucro contábil positivo e com lucro econômico positivo também, mais que excelente, tá certo? Então aqui nós temos um custo de oportunidade global na ordem de R$ 2.659,31. Por quê? Porque nós consideramos aqui, ó, 400 com combustível, 100 com telefone, celular e internet. Ah, mas por que telefone, celular e internet? Porque como você vai atender a pedidos de clientes aí, os clientes vão estar ligando, vão estar mandando mensagem via WhatsApp, fazendo pedido de massa, combinando horário para você entregar essas massas, para eles irem aí à sua casa buscar. Então eu coloquei aqui que você vai ter essa despesa mensal aí, que na verdade entra como investimento, né? Porque ou você tem isso aqui ou você vai vender menos. As pessoas, enfim, hoje contato a maioria por telefone. Mão de obra, o valor de 1.400 que você está abrindo mão. Água, uma taxa fixa de aproximadamente, em média, R$ 100 por mês. Então, chegando a esse custo fixo global de R$ 2.659,31, certo? Massas por vez é a capacidade do forno. O forno tem uma capacidade de assado para 8 massas, certo? 8 discos de pizzas de 35 centímetros e 192 horas trabalhadas ao mês. Vamos então agora para a tabela de produção. O que temos aqui? Nós estamos variando a produção de uma em uma unidade. Nós precisamos fazer isso para calcular o nosso custo marginal e verificar qual é a quantidade ótima, aquela que vai trazer o lucro máximo para o seu negócio. Como eu falei que o preço é dado de R$ 2,50, então nós vamos ter esse mesmo preço para qualquer nível de produção. Sempre vai ser assim. Por quê? Porque não é a empresa que manda no preço, é o mercado. Então você não pode cobrar um preço superior ao preço médio que as outras empresas estão cobrando por aí, o preço de mercado. A receita total ela é igual à multiplicação da quantidade produzida pelo preço de mercado. Então, para 0 unidades produzidas, a receita vai ser igual a 0 porque você não tem massa para vender. Para a unidade produzida vai ser de 2,50, para 2,5, para 3,750 e por aí vai. E a receita média? Ora, pegamos essa receita total e dividimos pela quantidade produzida. Nesse caso, por exemplo, C3 dividido por A3, 2,50 dividido por 1, depois 5 dividido por 2, 7,50 dividido por 3. Ou seja, a receita média vai ser igual ao preço. E a receita marginal, como calculamos? É a variação da receita total, nesse caso aqui, por exemplo, 2,50 menos 0, vai ser 2,50, dividido pela variação da quantidade, 1 menos 0, 1. Então, a receita marginal quer dizer o quanto a receita total está variando, o quanto o dinheiro do caixa da sua empresa está variando. À medida que a produção varia sempre de uma em uma unidade, ela vai ser exatamente igual ao preço, tá? Então é assim, a receita marginal ela é dada, gente, já é dada, nós já sabemos qual que é a receita marginal. É o próprio preço de mercado, tá certo? O importante aqui é nós descobrimos qual é o custo marginal. E esse custo marginal, aliás, é descobrir o ponto onde o custo marginal é exatamente igual ao preço, que daí vai dar a quantidade que vai maximizar o lucro. O custo fixo, então nós pegamos aqui o custo fixo total e dividimos aqui, ó. Ah, por que 24 vezes 8, professor? Por quê? Ó, são 24 dias trabalhados no mês, vezes a quantidade de horas que tem cada dia que você vai trabalhar por dia, no caso 8 horas, que vai dar o total de 192. Então, pegando aquele custo fixo total que calculamos anteriormente e dividimos por esse fator aqui, 24 vezes 8, nós vamos ter que cada hora trabalhada vai lhe custar, em termos fixos, R$ 13,85.
Então o custo fixo ele é o mesmo para todo e qualquer nível de produção aqui, seja de 0 massas ou até 15, 16, 17 e por aí vai. Um detalhe importante, gente, essa coluna aqui é a mais importante que precisamos trabalhar, a do custo variável. E a partir daqui nós derivamos lá os outros custos, como por exemplo o custo marginal. Lembra que eu falei lá no começo? Aqui, ó. Está exatamente aqui, ó. Nós temos aqui que uma massa, só para pré-assar essa massa por 5 minutos, nós temos um custo de 61 centavos. E se for 2 massas, vamos dividir os 61 por 2. Se for 3 massas, 61 por 3. Então, é normal aí que no início da produção, a primeira unidade ela custe mais caro que a segunda ela custe mais que a terceira e por aí vai. À medida que iremos aumentando a produção, o custo unitário variável ele vai diminuindo até um certo ponto onde ele começa a aumentar novamente. Que é aquele ponto onde você já esgoelou, sugou aí toda a produtividade marginal do capital e do trabalho, e a partir daí não adianta você querer sugar mais da sua máquina, querer sugar mais do seu funcionário, que ele não vai conseguir produzir a mesma quantidade que ele conseguia produzir antes, tá? Então vai ser a hora de você dar um stop na produção, parar por aí, porque senão você vai ter prejuízo, seu lucro começa a ir embora, tá? Então, o custo fixo médio, o custo fixo dividido pela quantidade, o custo variável médio, o custo fixo dividido pela quantidade produzida, né? Em cada nível de produção aqui, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. O custo total é a soma do custo fixo e também do custo variável, né? No caso aqui, para produção igual a zero, nós temos aqui apenas o custo fixo, não tem custo variável. Para a produção igual a 1, nós temos os 13,85 mais 1,48 e por aí vai. O custo total médio, então, nós pegamos o custo total e dividimos pela quantidade produzida. E, por fim, temos aqui, então, o custo marginal, que é dado, uma forma muito simples de calcular. É a variação do custo total dividido pela variação da quantidade produzida. Então, aqui, inicialmente, nós temos que o custo marginal vai ser igual a 1,48. Por quê? Porque estamos produzindo apenas uma unidade. E aqui na segunda unidade, nós temos aqui, ó, J4 menos J3. J4 é igual a 15,89 menos 15,33. E aí, dividido por 2 menos 1 vai ser igual a 1. O resultado da divisão aqui da quantidade sempre vai ser igual a 1. Ou seja, o nosso custo marginal, na verdade, aqui vai ser a variação da... Nesse caso aqui, como estamos variando a unidade de uma em uma unidade apenas, o custo marginal ele vai ser exatamente igual à variação do custo total. Então a gente percebe aqui, ó, para produzir uma unidade custou 2,50, depois custou... aliás, vamos ver isso em termos globais aqui, que é mais fácil de entender. Custo variável. Olha só, para produzir a primeira unidade, ela custou 1,48. Para produzir a segunda unidade, se fôssemos pensar em termos lineares, nós teríamos isso aqui, ó, 1,48 vezes 2, duas unidades produzidas, daria 2,96. Nossa, professor, mas ficou viável então, né? Eu consegui produzir duas unidades e em vez de ter um custo de 2,96, eu tive um custo de apenas 2,04. Eu tive economia de escala, eu ganhei dinheiro, verdade? Sim, verdade, ótimo. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhando, aumentando nossa produção, de forma que o nosso custo vai diminuindo até o teu custo mínimo. A partir do momento que ele começar a aumentar, a gente para a produção, tá? Então, olha só, vamos voltar aqui ao nosso custo marginal. Então, a gente vê que esse custo marginal ele foi variando a cada nível de produção, tá? Até que nós chegamos aqui, ó, a 2,50. Ué, mas 2,50 não é igual ao preço? Igual a receita marginal? Sim. É aqui que a empresa vai ter o lucro máximo possível. Vamos fazer uma continha para ver? Olha só o que aconteceu com o nosso lucro aqui, ó. Vamos analisar a coluna do lucro. O lucro é dado pela diferença entre a receita e custo. Então, a receita, olha só, vamos pegar a receita total. Receita total. Onde que está a receita total? Receita média, receita total. Isso, receita total menos custo total. Olha aqui, ó. Então vamos pegar. Receita total está aqui, ó.
Receita total 2,50 menos o custo total, que é de 15,33. Já iniciamos nossa produção com prejuízo. E aí vamos descendo aqui para ver, ó. Menos 0,86. Então, até a 8ª unidade, nós estamos produzindo com prejuízo. Por quê? Porque o lucro começa a aparecer aqui, ó. Deixou de ficar negativo. 45 centavos. E aí a gente vê, vou apagar isso aqui porque já tem na coluna M aqui. E aí a gente vê que o lucro ele vai aumentando. Ó, tivemos um lucro aqui de 45 centavos na 9ª unidade. Na 10ª unidade, um lucro de 1,56. Na 11ª unidade, 2,24. E na 12ª unidade, 12 unidades produzidas, 2,24 também. Você vai falar, ah, professor, então tá bom. Se na 11ª e na 12ª eu tenho o mesmo nível de lucro, então eu vou produzir aqui a 11ª unidade, porque daí eu vou trabalhar 1 hora menos e tá bom, né? Vou ficar de boa, descansando. Meu caro, só que é o seguinte, aqui você tem o mesmo nível de lucro, só que você vai conseguir produzir uma unidade a mais por hora e vender essa unidade a mais. Então entenda que é melhor. É melhor porque aqui você vai ter mais lucro ainda para a sua empresa, tá? Estamos considerando 8 horas trabalhadas por dia, tá? Então vamos fazer uma conta bem básica aqui. Olha só, vamos pegar 12 discos de pizzas produzidos, encontramos então a quantidade que maximiza o nosso lucro, onde a receita marginal igual ao custo marginal. Vamos multiplicar essas 12 unidades por esse lucro aqui que conseguimos de 12,24 e vamos multiplicar também pelas 192 horas, tá? Isso aqui é a produção por hora, 12 unidades produzidas por hora. Durante o mês teremos 192 horas trabalhadas. Ó, vamos multiplicar por 192. Nós vamos ter um lucro contábil de R$ 5.166,14. Bom, então cabe aqui analisar. Tivemos lucro contábil? Sim, tivemos. Pagamos todos os custos e sobrou em caixa lucro. Lucro, 5.166,14. Só que, peraí, lembra que você abriu mão de algumas coisas? Lembra que você abriu mão de ganhar R$ 1.400 para trabalhar para um terceiro? Lembro, professor. Então vamos descontar os R$ 1.400. Menos 1.400 de mão de obra. Lembra também que você abriu mão daqueles R$ 7.700 e que você não só abriu mão dos R$ 7.700, como você também deixou de aplicar esse dinheiro por durante um ano e ganhar 2,75% ao ano? Lembro, professor. Tá? Então vamos descontar este valor também. Vamos descontar ele na íntegra. Então vamos descontar ele aqui. Ah, tá. Aqui é dividido por 12. Por quê? Porque é a parcela. É mês a mês. Aquele faturamento, aquele lucro você tem ao mês. Tá? Então, sempre é padronizar a unidade de tempo. Então, vamos descontar aqui. Quanto que sobrou? R$ 3.106,83. O que esse valor mostra para a gente? Mostra que você, nesse negócio, trabalhando dessa forma, com esses valores de custos fixos e variáveis, você não só teve lucro contábil positivo, que é a simples diferença entre o dinheiro que entra no caixa da empresa e o dinheiro, os desimpostos que a empresa tem, os custos, certo? Você não só teve lucro contábil, como você teve lucro econômico. Por quê? Porque você conseguiu aqui pagar todas as suas contas, você conseguiu ganhar os R$ 1.400 que você ganharia por mês trabalhando para uma outra empresa, você conseguiu recuperar o seu valor investido, R$ 7.700, você conseguiu ganhar a taxa de juros de 2,75% ao ano em cima desse valor, e ainda lhe sobrou, meu caro, R$ 3.106,83, tá?
Então, recapitulando, você recuperou o seu valor investido, você ganhou os R$ 1.400 que você ganharia em uma outra empresa, certo? Você ganhou o juros sobre o capital investido, certo? Que algum título aí do Tesouro Direto, um CDB de algum banco privado, alguma coisa assim pagaria para você, e ainda te sobrou essa belezinha aqui, ó, mais de R$ 3.000, tá? Então, esse aqui foi um exemplo simples, mostrando aí de como uma empresa que trabalha no segmento aí, na estrutura de mercado chamada de concorrência perfeita, faz para maximizar o nível de lucro, tá? Então entendam vocês aqui que não adianta a empresa querer continuar produzindo. Eu vou produzir aqui, ó, 13 unidades, 14 unidades, 15, não adianta, tá vendo? Foi ele querer produzir uma unidade a mais, ó, de 12 para 13. Olha o que aconteceu com o lucro. Ele caiu de 2,24 para apenas 2,10. Depois 1,95 e 76. Não compensa. Então, assim, o que uma empresa tem que pensar assim? Vou pensar no meu concorrente? Sim, deve pensar, mas não é o mais importante, tá? Faça o seu projeto do seu negócio, tá? Levante toda a estrutura de custo que você tem, tanto em termos de custo fixo como custos variáveis, e não se esqueça do custo implícito, aquele custo que não é contábil, que não aparece, que nós economistas chamamos de custo de oportunidade. Ele é essencial, ele é muito importante. Tá certo? Ficamos por aqui. Próximas aulas conversamos mais e muito obrigado por assistir.